Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo da espiritualidade dos animais. Hoje, dia 13 de setembro de 2023, convido a todos a elevar os pensamentos e agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Que a espiritualidade amiga, Francisco de Assis e toda a pleiade de espíritos possa nos acompanhar, nos auxiliar, nos intuir, para que possa ser um estudo produtivo e nos auxilie em nosso caminho evolutivo, auxiliando a todos os seres, os menores, que estão ao nosso redor, criaturas divinas do Pai Celestial. Pedimos a vigília de Deus neste momento e agradecemos pela oportunidade. Que assim seja. Hoje, então, vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, a obra interminável, por um tema bastante interessante, que é vegetarianismo e veganismo, que causa divisão de opiniões, algumas polêmicas, né, que nós preferimos evitar, mas nós vamos tratar bastante da opinião dos espíritos, né, da resposta deles em relação às perguntas que foram feitas, e também vamos relacionar a um conhecimento prévio, pois dando uma pesquisada antes, é possível ver que esse já era um assunto de interesse de Kardec em sua época. Ao contrário do que se pensa, que é um assunto novo, que é algo inovador, que é um assunto que está apenas agora em voga, mas sempre foi uma preocupação da humanidade a relação com os animais, e alimentar-se deles faz parte dessa nossa relação, né, de vivência, de exploração e de evolução também. A própria pergunta 203, que é a primeira que nós vamos ler, né, vou pedir para o nosso amigo Eduardo soltar e depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela. 13. Vegetarianismo e veganismo. 203. Qual o sentido da frase "a carne nutre a carne"? A forma de expressão do espírito de verdade, à época da frase, era por parábolas. O sentido cabe à interpretação de cada época e de cada ser. Entendemos que a matéria precisa de matéria para sobreviver. A carne nutre a carne. Frase muito usada, né, por todos nós em dado momento da vida, até para justificar o nosso consumo, né, o consumo, a exploração. É uma frase bíblica, talvez, né, mas ela está especificamente na questão 723 de O Livro dos Espíritos, né, de 1857, e aí ela cita o seguinte, né, a pergunta é: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Então, aqui, esclarecendo, né, sobre, era sim uma preocupação de Kardec à sua época. Então, ele fez essa pergunta, se a alimentação de origem animal para o homem seria algo contrário à lei natural, e o Espírito da Verdade responde: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário, o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Então, partindo desse raciocínio é que foi feita a pergunta: se realmente é contrária à lei natural alimentar-se de carne. A época, a interpretação que foi dada à época, né, que foi bastante conveniente, é que sim, que era necessário para conservar-se o corpo, né, necessário que o corpo, para manter-se, né, energia, manutenção, fosse feito o consumo daquilo que era necessário, daquilo que o conhecimento da época trazia. Hoje, já 160, quase 170 anos depois, a pergunta repete-se, né? Qual o sentido da frase "a carne nutre a carne"? E à época, o espírito de verdade, como já era de costume usar parábolas, ele usou também de uma parábola. Entendemos que o que ele quis dizer, e que era sim uma frase atemporal, porque hoje a gente interpreta de outra forma, é que a matéria precisa de matéria para sobreviver.
né? Isso todos nós concordamos. Precisamos do corpo, que é o veículo do espírito, que é a morada do espírito, né? O templo do espírito. Sem o corpo, nós não conseguimos cumprir nossas provas, nossas expiações. E é necessário, então, fazer a manutenção desse corpo da forma correta, mantê-lo saudável, e não é apenas com alimentação, todos nós sabemos. Alimentação é uma delas, beber água é outra, atividade física é outra, bons pensamentos, boas ações, porque o corpo, ele também é reflexo daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. Então, não basta apenas uma alimentação regrada, uma alimentação equilibrada, tenha ela ou não compostos de origem animal, né? Independente de ela ter ou não. É um conjunto de coisas, e o pensamento é fundamental para que esse corpo permaneça saudável, né? Na verdade, acho que o princípio de tudo está no pensamento, está na consciência, nos nossos atos, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, né? Mais ainda do que aquilo que a gente consome, certo? Temos uma notinha também. Nota: a palavra carne é usada metaforicamente, tendo o sentido de matéria. O atual estágio evolutivo do planeta ainda exige, em geral, que nos alimentemos de compostos orgânicos. E do que é feito o nosso corpo, se não de compostos orgânicos, né? E tudo que a gente já conhece, os minerais, todos eles, né? Todas as vitaminas que precisamos, proteína, carboidrato, os hormônios que fazem a manutenção do nosso corpo. Então, precisamos ter o conhecimento aliado às boas ações, e isso sim é necessário, certo? A questão da carne, que divide opiniões, uns dizem que é necessário ainda, outros dizem que não, então cabe a ciência dizer aquilo que é correto, e aí nós, partindo da nossa consciência e do nosso próprio tempo, vamos seguir ou não, devido às nossas escolhas, a seguir este caminho que é sugerido por eles ou não. Dani, fala um pouquinho sobre isso, por favor. Boa noite a todos. Eu acho que na época em questão, né, primeiramente, eu acho que faltava um pouco de conhecimento e de tecnologia que nós sabemos que temos hoje, porque, assim, existem as substituições de forma científica. Então, foi comprovado já que os mesmos nutrientes que tem na carne nós conseguimos encontrar em outros alimentos que não são de origem animal. Só que aí me veio a pensar assim, eles não deixaram brecha em 1857, porque assim, ele não estava falando carne, músculo. Ele estava falando a carne, a carne, e já falou que estava citando em parábolas. Então, quer dizer, nós utilizamos da nossa conveniência para, como se diz, interpretar da forma conveniente mesmo, do que fosse mais fácil. Então, assim, sabemos que já existiam naquela época as pessoas que se alimentavam muito pouco, até por uma questão financeira. As pessoas não tinham condições, normalmente eram as pessoas de classe mais elevada que tinham condições. O restante da população, a gente sabe que viviam com grãos, com outros alimentos que se podia comprar. Então, eu acho que assim, foi uma junção um pouco da tecnologia, que ainda não existia, esse conhecimento em relação à questão científica, e depois a nossa questão da conveniência, né? Então, e agora, o que eles nos trouxe é remeter ao passado, que lá já estava muito explícito essa questão, como você disse, Bruna, enquanto é encarnado, nosso corpo é uma matéria, né, dito a carne enquanto encarnados. Então, nós somos matérias e precisamos da matéria, como você bem disse também, assim, no sentido de cuidar muito bem dessa nossa casa, né, que é o corpo que nos foi emprestado para que a gente pudesse provar e evoluir. Então, lá atrás já foi dado esse significado, mas por falta de conhecimento e talvez a questão científica não tão avançada naquela época, mais a conveniência, então a gente interpretou a carne como sendo a carne músculo, né? E é claro que a gente já quis logo, como sempre nos sentimos no centro do mundo, a gente submeteu aos animais, subjugamos, né, os animais. Bem lembrado, à época, então, o consumo era menor, né, a população da Terra era muito menor do que é hoje, né,
E eu creio que, da mesma proporção em que cresceu a população, cresceu também a fome, né? Então, ainda há pessoas no mundo que não têm condição de se alimentar da forma como nós aqui, que nós vivemos num país muito rico, muito diverso, com muitas possibilidades de se alimentar, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, para aqueles que ainda consomem, mas aquela época era mais dificultoso mesmo, né? Estava realmente atrelado a uma questão social, socioeconômica. E isso também ainda hoje, de alguma forma, algumas pessoas veem assim, né? Associar ao socioeconômico, cultural, e o conhecimento, ele é extremamente, ele nos torna independentes, né? Ele é libertador, né? Então, quando a gente passa a conhecer, a saber que o corpo, ele necessita da proteína, ele necessita do carboidrato e de outras coisas, a gente consegue sim, através dos estudos, identificar formas mais fáceis, mais acessíveis, mais baratas, né, para que não só nós, mas todos ao nosso redor, né, a população toda consiga, de alguma forma, alimentar-se bem e não ter esses problemas de fome que a gente está vendo. Luiz, comenta um pouquinho sobre isso, por favor. Não, o que me vem à mente é que nós precisamos ter, assim, o equilíbrio, né? A tendência, assim, de quem não consome carne e derivados, assim, eu acredito que é a de radicalizar, né? Então, olha, eu não como carne de jeito nenhum e não aprovo que os outros façam o uso, né, da alimentação à base de carne. E tem, assim, os que fazem uso, né, de produtos, assim, à base de animais e tal, né, que também podem dizer, mas eu só tomo leite, como queijo e derivados e tal, eu não estou matando os animais, né. Mas, no entanto, nós também estamos aprisionando, né, os animais. Eles deixam de ter a liberdade porque hoje em dia tudo é comércio, né? Quando os animais estão confinados, eles estão aí mais propícios a fornecer maior quantidade, né, de ovos, de leite, né? Só que nem o ser humano, nem o animal assim, o correto é ser aprisionado, confinado, né? Então, assim, por todos os lados, que solução, né? Aí, pensando na solução, eu vejo assim que é uma coisa integrada, uma coisa que só vai vir com o tempo, com a conscientização. Então, é importante hoje que nós não julguemos, né, quem já deu um primeiro passo, muito bem, é um primeiro passo, né? E quem ainda não deu, com certeza, ao longo do tempo vai dar esse passo, porque assim caminha o progresso, né? Caminha a evolução. O que hoje ainda não fazemos corretamente, um dia vamos fazer corretamente. Então, tudo é questão de tempo. E eu tenho visto, assim, que muita gente, assim, batalha mesmo, né? Tem publicações, tem pessoas que se interessam muito mais do que eu, assim, por causa da causa animal, né? E eu acho que isso é louvável, né? Então, sem apontar o dedo, sem julgar, por enquanto eu acho assim, que por nosso estágio evolutivo, basta saber que nós, assim, mesmo sem querer, muitas vezes aí diminuímos o consumo, e esse é o nosso primeiro passo. Então, cada um tem o seu primeiro passo, diferente do outro irmão. Cada um sobe um degrau da escada, só que a escada não tem a mesma dimensão para todos os irmãos. Então, assim, resumindo, o meu sentimento é de muita esperança mesmo que o animal ainda, como diz o livro, nesse capítulo todo aí de amor aos animais, ainda vai ter muitas e muitas boas surpresas para os nossos queridos irmãos animais. E é isso, né? O que eu queria dizer é isso, que eu aprendi, assim, da leitura dessa parte do livro. Obrigado. Uma palavra que você citou e que a gente precisa levar para a nossa reflexão, que é a palavra julgamento, né? Que nós somos seres imperfeitos ainda e nós julgamos. Então,
pior do que realmente, né, como você mencionou, fazer uso de determinado, né, X ou Y consumo, né, fazer determinadas escolhas de consumo, é o julgamento. Porque o nosso corpo e o corpo dos animais, né, enfim, matéria perecível. Depois que o espírito liberta-se do corpo, ele participa de um ciclo natural, né, que a Terra é composta, e enfim, né, e o nosso corpo da mesma forma, quando nós desencarnamos, este corpo que nós cuidamos tanto, em um dado momento nós vamos perdê-lo. No entanto, o nosso espírito permanece, e os julgamentos não são do corpo, mas são do espírito, né? Então a gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos, e do auto-julgamento também, porque ele é altamente destrutivo, né? O que é necessário é a auto-reflexão, é a reflexão. Se algo me incomoda, se está na minha consciência, é um sinal de que eu posso, né, até onde eu posso, até onde eu consigo realizar as mudanças, porque nós sabemos que nós não conseguimos mudar o outro, nós só conseguimos mudar nós mesmos. E os outros, eles vão mudar na medida da sua evolução, na medida da sua consciência, e através dos exemplos dos outros. O exemplo que ensina, o exemplo que educa. E não conseguiremos evoluir, primeiramente, sem a vontade, segundo, sem conhecimento, sem autoconhecimento, e principalmente sem praticar o bem. Todo aquele bem que a gente aprende, né, dentro dos nossos estudos, dentro das ações, inclusive, de observação dos outros, das pessoas, né, enfim, é todo um conjunto de coisas. Então, vejam só, se hoje, né, nós temos esse pensamento, nós temos essa nossa consciência tocada em dados momentos, na época de Kardec isso já acontecia, imagina agora. Então, é um processo evolutivo, existe a evolução, né, passo a passo, tempo após tempo. Se ele sugeriu essa pergunta, se ele fez essa pergunta, com certeza é porque aquilo já tocava a sua consciência, né? Se a alimentação animal era contrária à lei natural, olha que pergunta mais capciosa, né? Mais propícia, né? Porque ao pensarmos nisso, a Kardec já era uma criatura evoluída à época, né? Para que ele pensasse dessa forma, para que ele visse o animal como algo a ser cogitado, uma criatura de cogitação a não ser consumida, né? Então, ele fez aqui uma pergunta, assim, de fato, se seria, porque a consciência dele, com certeza, já estava sendo tocada àquele momento, ok? Comentários a respeito? Luiz, por favor. Eu vou comentar em cima de um termo que eu usei, né? E o termo que eu usei foi que eu não queria ser radical, né? E dentro desse pensamento de não ser radical, é difícil, assim, introduzir um outro pensamento, que é aquele, né? Eu não mato os animais, mas eu tomo leite, né? Para tomar leite, você tem aí que submeter o animal, né? Hoje em dia, com as indústrias que nós temos, eu acho que todas elas, a maioria delas trabalha nesse sentido, né? Separa o filho da mãe, da vaca, né? Para que o leite dela seja destinado à produção. Então, tudo bem, né? Eu não mato animal, eu não como carne, né? Esse é o exemplo que eu estou dando, né? Mas isso significa que o homem ainda não ama os animais como era para amar. E a falta de amor também vai, assim, na minha opinião, mata um pouquinho o animal, né? Porque o amor é fonte da vida, né? É alimento do espírito. E o fato de se usar, então, dos animais como bem se entende, significa que está faltando amor para eles. E aí, fechando o círculo, né, isso que eu quero dizer, que a falta de amor, né, mata entre aspas, né, porque significa que ainda o homem ainda não ama os irmãos menores dos animais como deveria amar. Mas isso é fruto, né, de vivermos nessa época, e pelo menos já tem bastante conscientização, e aí eu reforço aquilo que eu falei antes, que eu olho para o futuro com muita esperança de que um dia esse tipo de situação mude. Perfeito. E a gente ainda está muito longe de ter esse amor incondicional a todas as criaturas, né? Então, uns conseguem, né, pelo seu esforço, já eliminar a alimentação de origem animal,
mas não conseguem eliminar os maus pensamentos e os julgamentos. Outros já não conseguem eliminar a alimentação, mas conseguem julgar menos e agir da melhor forma, né, socorrendo aqueles que necessitam, sendo mais paciente, mais empático com os seres humanos. Então, é por isso que nós estamos no planeta Terra. Cada um tem um pouquinho, né, a oferecer ao outro, por seu exemplo, por seu conhecimento. Então, estamos todos aqui para, em conjunto, evoluir, em conjunto, aprender. Né? Ninguém está aqui mais espírito evoluído do que o outro, não. Só de estarmos aqui já significa que a gente está na mesma série dessa escola, dessa grande escola. Né? É claro que uns têm notas um pouco melhores em algumas matérias, outros têm notas melhores em outras matérias, né? Mas eu vejo a escola, o planeta Terra como uma grande escola em que estamos todos aqui para aprender. Boa noite, Elô. Vamos continuar aqui. Você gostaria de fazer algum comentário sobre vegetarianismo e veganismo, que é o assunto que nós estamos tratando hoje? A questão pergunta-se qual é o sentido da frase a carne nutre a carne, né? E aí existe aquela justificativa que o Espírito de Verdade utilizou-se de parábolas à época, e o que ele quis dizer, na verdade, é que a matéria nutre a matéria, né? Que nós precisamos de matéria para sobreviver. Quer comentar um pouquinho? Olha, o que eu consigo ver é que nós estamos engatinhando ainda no que diz respeito ao amor aos animais, porque da mesma maneira que tem alguns que não conseguem amar o próximo a não ser além da sua família, nós também temos mais ou menos isso, porque a gente consegue muito bem amar os nossos animais, que está dentro de casa, o gatinho, o cachorrinho, mas não temos, assim, aquele desprendimento, aquele amor de amar aquela vaca que vai ser abatida, aquele touro, aquela galinha ou aquele porco, para o nosso churrasco do final de semana, né? Então, como você disse, aqui é uma escola, um grande aprendizado, e tanto para aqueles que já estão mais adiantados e ter compaixão de nós que ainda não conseguimos evoluir esse ponto, e aqueles que começaram principiando no amor dentro de casa, pelo seu cachorrinho, pelo seu gatinho, né? E quem sabe é a semente para que lá na frente ele possa expandir esse amor aos animais que servem de consumo para nós, né? E graças à internet a gente tem visto uma ligação muito grande que muitos até não conseguem imaginar a afeição, o amor que tem entre um ser humano e um bovino, por exemplo, um ganso, e a internet está mostrando isso todos os dias. E eu vejo com otimismo também, igual o Luiz, que logo no futuro aí a gente consiga realmente expandir essa gama de animais que a gente devota amor, né? E aí eu acho que, consequentemente, vai estar ligado à alimentação com vegetais e etc., deixando que a vida dos nossos amiguinhos prossiga. Não porque a gente não gosta do churrasco, é porque a gente ama, né? E isso eu acho muito bom. Gostei muito do que você falou, não é porque a gente gosta, é porque a gente ama, né? Mas a gente ama eles pelo amor que eles têm por nós também, né? Pela pureza que eles demonstram, né? Então, é isso, né? A cada um ao seu tempo, né? E respeitando também tudo que está ao nosso redor. Vamos dar sequência, então? Luiz? Só mais um segundinho, por favor, aproveitando o que a Elô falou, essa mudança de pensamento, de atitudes, né?
de sentimento, endereçados não só aos nossos animais, mas a todos os animais que recobrem a terra, eu vejo como uma condição, né, imprescindível para que a Terra mude de status, né, que deixe de ser o planeta de provas e expiações que nós vivemos, para que se torne um planeta em regeneração, né. Aí, se alguém quiser complementar ou contradizer, né, fique à vontade. Essa é a minha opinião do momento. Eu creio que tem muito mais que mudar do que isso, né? Muito mais do que abandonar um hábito alimentar para que a gente consiga se tornar um planeta de regeneração. Mas a nossa preocupação atualmente, acho que tem que ser conservar o planeta e não querer evoluí-lo, porque se a gente não conseguir conservá-lo, não teremos planeta para que seja um planeta de regeneração, né? Então, acho que a gente tem que realmente se preocupar, né, em nos conservar, conservar a vida, conservar-nos também, para que a gente tenha um planeta no futuro. Luiz. Uma das condições, né, eu acho que é essa, né, porque assim, mudando esse pensamento, nós não vamos querer mais destruir os habitats dos animais e, consequentemente, o planeta, né, passará por uma nova fase de conservação. Nós estamos aí à beira de um século onde se estuda que vai haver aí um aquecimento global da ordem de mais de 2 graus, aí, a continuar do jeito que está, e isso terá consequências nefastas, né? Então, é tudo integrado mesmo, como a Bruna falou, nós temos muitas outras coisas que nos preocupar, mas vamos nos preocupar com essa também, né? Aparentemente é uma pequena causa, mas também tá na listinha aí de melhorias. Exatamente. Vamos dar sequência, então? Questão 204. 204. Chegará um instante em que o homem não mais necessitará se alimentar de carne? Sim, já está chegando, mas é preciso ter cautela para não acelerar esse processo. É necessário dar o tempo de preparação para os organismos dos encarnados de acordo com sua individualidade. Cabe a cada um julgar em vossa consciência o momento em que estará pronto. E muito mais do que consciência, né, conhecimento, né, para que a gente respeite o corpo, que é a ferramenta, como nós falamos, do espírito, né, a ferramenta de trabalho do espírito, né. Então é necessário conhecimento, é necessário o tempo, respeito ao tempo, né, e a consciência, ela é um desses instrumentos para que a gente consiga fazer as mudanças, né, e as reparações necessárias, porque às vezes alimentando-se de outra forma, mas deixando outros hábitos ruins também, né, parar de fumar, parar de beber, exercitar-se, né? Como eu já havia falado no começo, beber água da forma correta e ter bons pensamentos, uma boa noite de sono, é um conjunto de coisas, né? Então, assim, né, conforme nós perguntamos se chegará um instante que o homem não precisará mais se alimentar de carne, como já há algumas pessoas que conseguem, né, viver sem, como há pessoas que conseguem viver dias sem comer absolutamente nada, né, o que é muito triste, que essas pessoas estão deixando de se alimentar muitas vezes por nossa culpa, né, onde sobra, onde abunda em alguns lugares, falta em outros. Então, esse desequilíbrio no planeta, esse desequilíbrio na nossa raça, na humanidade, também é nossa culpa e nossa responsabilidade, né. Então, há sim corpos que já conseguem sobreviver de forma saudável, sem o consumo da carne, sem o consumo dos derivados também, mas existe sim, conforme a espiritualidade falou, uma cautela, é necessário que se haja cautela para não acelerar esse processo, para que não prejudique o corpo, como eu havia dito, que é a ferramenta do espírito. Dani? Você tocou num ponto, acho que muito importante, até saindo um pouco dessa questão só do vegetarianismo e veganismo, é que assim, a gente está levantando, claro, uma bandeira aí para a gente se preocupar e ter o devido respeito com os animais, né? Mas a gente está se esquecendo de que, assim, muitos irmãos humanos morrem de fome, né? Então, acaba sendo
meio que na contramão, né? Você primeiro conseguir abolir os animais do nosso cardápio, não desmerecendo, mas assim, e enquanto outros passam fome. Então, eu acho que assim a gente precisa mesmo se conscientizar, como você disse, tantos com abundância em alimento e até desperdiçando, mas a gente não tem aquela moral ainda coletiva, tipo assim, não, então eu não vou desperdiçar, o que eu produzo aqui alimenta tantas pessoas, então assim, você vende X, mas eu não vou desperdiçar, então eu vou doar para aquele que não tem. Mas nós somos muito comerciais ainda, né? Nós ainda estamos muito ligados nas questões não só da matéria, mas em si na questão econômica. Né? O nosso orgulho e nosso egoísmo nos afeta e nos cega tanto que a gente ainda está preocupado com essa questão financeira. Né, sabendo que é só durante esse momento, e a nossa encarnação é pequena, aí 100 anos, temos aí os centenários já vindo, mas assim, é muito pequeno perante a eternidade, porque somos espíritos eternos. Então, é importante que a gente se conscientize, que as pessoas que já deram esse passo, como o Luiz disse, ao invés de julgar aqueles que não conseguiram, que instruam, que orientem, que auxiliem, mas em conjunto levantarmos a bandeira que assim, todos precisam ter comida. Precisam ter o almoço, precisam ter o jantar, precisam ter o mínimo para manter o corpo, que aí volta naquela questão, na primeira questão 203, é que assim, para que a carne possa nutrir a carne. Exatamente, né? É a nossa natureza, né? É a natureza imperfeita da humanidade que prioriza, assim, né, essas questões mais egoístas, né, de lucro. Existem, inclusive, pesquisas que dizem que com o território em que se cultiva, né, em que se cuida de animais, poderia se plantar e alimentar 10 vezes mais humanos, né? Então, já existem estudos comprovando isso. Né? E se nós sabemos disso, qual que é a nossa responsabilidade? Então, é só para reflexão, não é para tornar ninguém mais culpado ou aumentar o nosso auto-julgamento, mas é para realmente nos fazer refletir, né? Se a ciência já comprovou que isso é possível, que é possível alimentar toda a humanidade, reduzindo, né, a pecuária, o que a gente pode fazer, né? Um pouquinho que a gente pode fazer de repente, né, para auxiliar nesse processo, tá? Mas como falamos, eximindo os julgamentos das pessoas, porque quando a gente julga nós estamos tão errados quanto ele, né? Tão equivocados quanto ele por conta do nosso julgamento. Pois não, Elô? Eu só queria ressaltar um ponto que, por exemplo, parece que a grande decisão depende dos pecuaristas, por exemplo. Mas, na verdade, não é deles que depende esse movimento. Depende de nós, porque existe a lei da oferta e da procura. Se não tiver a procura, não haverão pecuaristas, nem criadores de suíno, granjas de suínos e aves e assim por diante. Então, eu penso que nós podemos fazer nossa parte. É verdade que alguns organismos ainda não estão aptos a ficar sem a carne por N motivos. Mas a redução, a forma consciente em que a gente compra, isso é importante. E depende de nós, de cada um. Eu acho que é uma coisa a se pensar, não ficar assim, parecendo que está tão distante de nós, na dependência de que alguém deixa de produzir para que a gente pare e pense ou não tenha a opção de comprar. Depende, sim, de cada um de nós. Não tenho ainda condições de zerar o consumo da proteína animal, diminua, porque a gente não precisa desse excesso todo. E o excesso de carne animal também traz consequências para o nosso organismo, maléficas. Então, é um tipo de, realmente, uma coisa mais consciente, para que a gente tenha tanto uma vida melhor como um futuro melhor, né, no nosso planeta Terra. Quando você fala da lei da oferta e da procura, eu vou citar o exemplo que no passado
todas as casas tinham uma arma, né? Era inclusive algo moral, você tinha por direito defender-se, ter a arma. Será que reduziu-se a fabricação antes ou reduziu-se a compra antes? Né? Então, só um exemplo, né? Então, de onde partiu a diminuição, né, do consumo de certas coisas nocivas, que é o caso das armas, né? Então, é lógico que eu não tenho os dados para isso, mas eu sou levada a crer que mudou-se a consciência da população, porque as mortes foram diminuindo conforme foi-se, além de punindo, conscientizando. Então, é um exemplo, né? É necessário, primeiro, como você falou, a movimentação da conscientização para que o consumo reduza, né? E não o contrário, não é as corporações diminuindo a fabricação para que a população reduza o consumo. Como a gente já está falando, é de dentro para fora, as mudanças elas ocorrem de dentro para fora. E não só esse exemplo que eu citei, mas vários outros, né? Existem várias outras coisas que são provas de que depende de nós, muito mais de nós, do que daqueles que oferecem, né? Tem uma subquestão lá. Quais são as consequências que recaem sobre os que consomem carne de origem animal, mesmo sabendo que é um equívoco? Tudo aquilo que fazeis, sabendo que é errado, vos será cobrado. Uma resposta curta e grossa. E aqui eu vou fazer uma referência, um paralelo com o Livro dos Espíritos, primeira obra, de 1857. Essa questão, ela não trata especificamente de animais. É a questão 637, que tem a seguinte pergunta: o selvagem que cede ao seu instinto, comendo carne humana, é culpado? E a resposta é: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado, quanto melhor sabe o que faz. Não é muito parecido a resposta que eles nos deram agora, né? Tanto mais culpado é, quanto mais você sabe o que está fazendo. Tudo aquilo que fazeis, sabendo que é errado, vos será cobrado. Não é novidade alguma. É claro que aqui é uma pergunta referindo-se ao consumo de carne humana. Mas sabendo o que nós sabemos hoje, o consumo de carne animal não tem o mesmo peso para a gente? Nessa questão, Kardec faz um comentário que eu achei sensacional também e eu gostaria de reproduzi-lo. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Então, olha só como é forte esse comentário, né, do nosso irmão, que diz que tanto mais culpável quanto mais conhecimento a gente tem. E se Deus nos permite o conhecimento e a gente busca o conhecimento, nós temos sede por conhecimento, nós somos imensamente responsáveis, precisamos fazer bom uso desse conhecimento, porque é a nossa consciência quem vai nos cobrar. Não é o nosso amigo, o nosso vizinho, né, aquele vegano chato que fica mandando as coisas nas redes sociais, não é ele, é a nossa consciência. Então é por nós que a gente tem que fazer as mudanças, né, já que nós pedimos, nós imploramos a Deus para termos essas oportunidades que nós estamos tendo, né, somos nós mesmos que vamos nos responsabilizar por todo o mal que nós fizemos, inclusive no que está relacionado ao conhecimento adquirido. Dani? Bruna, e seu comentário faz com que a gente retorne na última frase da resposta 204, que está aqui, ó: cabe a cada um julgar em vossa consciência o momento em que está pronto. Então, quer dizer, nós temos o livre-arbítrio, que é respeitado, e cada um, e aí julgar com a vossa consciência, que assim, cada um está num estágio, né? Então, é o que você acabou de falar. Então, você vai, um selvagem e uma pessoa agora da atualidade, é outro conhecimento, é outra realidade. Então, assim, não pode se tratá-los com a mesma, na mesma moeda, né, que digamos assim, não pode, tem que ser individualizado. E aí, voltando no último parágrafozinho da questão 204, remete ao que você disse. Então, assim, cabe a cada um julgar em vossa consciência o momento em que está pronto. Então, conforme
o seu conhecimento, a sua instrução, o seu grau evolutivo, o seu grau de reformas íntimas que ele vem fazendo. Então, assim, ele julga a consciência, você não julga o próximo, você não julga o irmão que está do seu lado. Então, assim, é aquele puxão de orelha e aquele chamamento para a responsabilidade, né? Todos nós sabemos que até o mais primitivo, mas assim, a gente tem esse contato com Deus, que é através da nossa consciência, né? Esse contato direto com Deus. Exatamente, né? A gente dá sequência, né, a esse assunto. O Luiz gostaria de comentar alguma coisa antes? Lida essa frase aqui, né, dita aqui no nosso estudo, né, que o homem é tanto mais culpado quanto mais conhecimento possui, né? Quem não pensa na sua reforma íntima, na proporção de seu conhecimento? Aí, assim, na proporção de seu conhecimento é porque o que nós conhecemos hoje, amanhã já conheceremos de forma diferente, conheceremos mais, né? Mas nada obsta que nós iniciemos logo, né? E prossigamos na toada aí da reforma íntima, né? Já sabendo que algum conhecimento possuímos. Então, vamos lá conversar com a nossa consciência, né? Deixar de lado a nossa conveniência e batalhar nessa frente também. Um livro lido em 2 momentos não é o mesmo livro, assim como a pessoa não é a mesma pessoa em 2 momentos. Então, o conhecimento, ele realmente, ele vem conforme a gente vai evoluindo, conforme a proporção que nós vamos adquirindo, né? Esse conhecimento, essa evolução. Exatamente, Luiz, perfeito. Agora, né, a questão 205, ela fala de forma muito pretensiosa como que se pode ajudar, né, a humanidade e os animais com esse hábito, né, para aqueles que já adquiriram o hábito, né, conseguiram extinguir a alimentação de origem animal, né, como o vegetarianismo. Se é possível, então, auxiliar a humanidade e os animais, mais do que a gente já sabe, né, além daquilo que a gente já sabe, que é a preservação da vida e a manutenção da saúde, claro, né, não basta retirar, né, a alimentação animal, tem que saber retirar da forma correta, consumir carboidratos e proteínas da forma correta, né, mas mais do que isso, mais do que a preservação da matéria, o que se pode fazer para ajudar o planeta, né? E aí nós vamos ouvir agora a questão 205, falar sobre isso. 205. Como o vegetarianismo auxilia a humanidade e os animais na evolução espiritual? Preservar a vida através da mudança de hábitos é sempre bem visto pelas leis de Deus e ocasiona reflexos positivos para todo o ciclo, mas tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo, né? Conforme o nosso conhecimento vai sendo adquirido, conforme a nossa consciência vai sendo tocada. E aí tem uma questão muito importante que eu gostaria de comentar. Mais uma vez, do Livro dos Espíritos, agora é a questão que é 724. Ela faz a seguinte pergunta: a abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritória? Né? Então, traduzindo essa pergunta, se tem algum mérito, né, a humanidade abstrair-se dessa alimentação, né? Essa pergunta foi feita lá por Kardec. E a espiritualidade responde: sim, se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Então, olha que coisa, né? Nos levar a refletir se realmente essas privações não são mais uma forma de vaidade e de egoísmo. Se realmente a gente está sendo bem intencionado com isso, né? Se a gente realmente ocasionou essas mudanças dentro de nós, porque a mudança que se reflete do lado de fora, a mudança que é vista do lado de fora é reflexo da mudança interior em cada um. Então, ela só pode ser meritória, né? Só pode ser bem vista aos olhos de Deus se ela for realmente com a intenção útil, né? E séria, tá? E como nós vemos, tudo está relacionado, né, desde aquela primeira obra até aqui, né, que é sempre bem vista essa mudança de vida, né, essas privações, mudanças de hábitos, são sempre bem vistas pela lei de Deus, né, mas tudo ao seu tempo, né, e aqui houve a pequena mudança, né,
mas tudo ao seu tempo, quando a questão de 1857 diz que não sejais hipócritas, né? Respeitem o tempo e façam, não para mostrar para os outros, mas façam realmente pelo bem, que vocês se convenceram de que o bem que é dessa forma que vocês estão fazendo o bem, né? É muito complexo isso, porque nos toca em diversos pontos do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Porque muitas coisas que a gente para e pensa, mas será que eu estou fazendo isso por mim ou pelo outro? Será que eu estou fazendo para me envaidecer? Será que eu estou fazendo isso para exibir, para receber aplausos? Será que a minha caridade ela é despretensiosa? Será que a minha caridade ela é silenciosa? Ou será que a minha caridade ela é barulhenta e visa apenas, né, meu ego, né, me envaidecer? Então, tudo ao seu tempo, né? E a consciência tem que vir realmente antes, né? A modificação tem que vir de dentro para fora, como já foi mencionado. Comentários? Não? Então, mais uma questãozinha, 206. 206. Se o consumo de carne fosse bem menor e isso reduzisse a população de animais para abate, haveria insuficiência de corpos para o reencarne de espíritos? Seriam redirecionados para outros fins. A programação divina é infalível. Portanto, haveria diversos outros caminhos que levariam esses espíritos à evolução. Preocupação, né? Se os corpos dos animais, eles têm o seu propósito, né? Que é de ocasionar a evolução a esses espíritos nesse estágio, o que seria deles sem que esses corpos fossem produzidos, né? Pela natureza? Deus encaminha tudo, né? A programação divina é infalível. Então, haveria, sim, diversos outros caminhos que levariam esses espíritos à evolução, e não necessariamente os que levassem ao sofrimento, né? É claro que tem muita coisa envolvida, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, né? Mas é um caminho, existe um caminho. Então, Deus alinha tudo de forma gradativa. O tempo é perfeito, né? O tempo, né, como o professor já disse, o tempo equipara-se a Deus, né? Tempo e Deus são coisas que a gente não consegue explicar, não consegue compreender. Ambos são milagrosos, né? O tempo e Deus são ocasionadores dos maiores milagres que nós podemos chamar de milagre porque nós não compreendemos os processos, né? Então, a redução do abate aumentaria, talvez, durante algum tempo, a população, mas depois iria diminuindo gradativamente, porque não seriam feitas as reproduções, né, de forma assistida, né, de forma como nós sabemos que a pecuária faz, certo? Então, não precisamos nos preocupar com a questão da evolução daqueles espíritos, porque Deus encaminha tudo. 207. Como a espiritualidade se posiciona a respeito daqueles que ainda consomem produtos derivados de animais, tais como leite, ovos, mel, roupas de couro e seda? Tudo depende da necessidade de cada indivíduo. Alguns já podem sobreviver sem isso, outros ainda necessitam. As mudanças precisam ser gradativas e sem afetar a saúde física. E aí nós vemos a superioridade, né, moral desses espíritos, né, que não nos julgam, né, que dizem que tudo depende da necessidade de cada indivíduo. Eles não repreendem, né, eles não julgam, eles dizem que tudo ao seu tempo, né. Se algumas pessoas já podem sobreviver sem isso, outros ainda não. E se eles não julgam, quem somos nós para julgar, né? As mudanças precisam ser gradativas, sem afetar a saúde física do corpo, que nós já dissemos que é a morada do espírito, que nós precisamos desse corpo para evoluir, para aprender, para realizar nossas provas e nossas expiações, né? Vamos finalizar com a nota. Nota. Com o avanço tecnológico, produtos de origem animal serão substituídos, auxiliando dessa forma no despreendimento físico e psicológico em relação ao consumo desses produtos. Tudo dependerá do esclarecimento e da expansão do círculo de empatia das pessoas. E a evolução, o progresso, ele se dá conforme a nossa evolução moral também se dá.
Então, quantas maravilhas estão aí, né? A tecnologia está aí para nos auxiliar, mas nada vai acontecer fora do tempo, sem que nós tenhamos o merecimento para isso. Então, antes de querer que revoluções tecnológicas aconteçam, façamos nós a revolução interna, a nossa própria revolução, né? Porque aí sim, através da mudança de dentro para fora, é que nós poderemos, então, ter um planeta melhor, uma humanidade mais feliz, animais mais felizes e com menos sofrimento, né? Tudo depende de nós, tá? Como já foi dito, né? Somos os responsáveis, nós somos imensamente responsáveis por tudo aquilo que nos cerca, inclusive por essa evolução tecnológica que vai nos auxiliar, não só a salvar as vidas dos animais, mas a salvar as nossas próprias vidas, a reduzir as doenças que nós temos, as mortes que seriam desnecessárias, se nós tivéssemos atitudes, né, e conhecimento superior ao que nós temos hoje. Beleza? Podemos encerrar então hoje, tá? A gente vai encerrar já. Aqueles que puderem ficar um pouquinho, a gente conversa sobre a próxima visita ao canil municipal. Tá? Vou pedir para o Luiz fazer uma prece de encerramento para a gente, em agradecimento, né? Obrigada a todos por mais essa oportunidade que estamos tendo. Elevando o nosso pensamento a Deus, buscando andar lado a lado com os exemplos de Jesus, com tudo aquilo que os nossos instrutores espirituais nos ensinam, em todos os estudos que fazemos, vamos demonstrar nosso agradecimento, nos comprometendo cada vez mais internamente com as reformas, com a nossa melhoria, para que isso se irradie para o nosso irmão e que finalmente, via multiplicação, o nosso planeta seja a cada dia um pouco menos árido, um pouco melhor. E assim é o nosso agradecimento da noite pela saúde que temos, que permite que aqui estejamos. E vamos encerrando então nosso estudo da noite. Obrigado a todos. Que assim seja. Boa noite. Obrigada, pessoal.